Boa noite, queridos. O tema de hoje é sem medo. Nada de medo. Não tenha medo em 2026. E por que eu estou falando desse assunto? Estamos iniciando o nosso ano de 2026 com muitos desafios pela frente. É um ano que vai mexer conosco, vai mexer com a nossa fé, mexer com o nosso emprego, mexer com o nosso bem-estar. É um ano que vai ficar marcado na nossa história. 2026 promete. Quais são os desafios que eu vejo em 2026? O primeiro desafio é um desafio internacional. Olha que nós estamos vivenciando na Venezuela. Não, sem pensar, inclusive, dos outros problemas que nós vemos em outros países, como nós vimos lá em Israel e em tantos outros, né? Esse movimento internacional, os movimentos políticos internacionais. Mas vamos pensar aqui na Venezuela, que é vizinha nossa, estamos próximos a ela. O que vai acontecer, qual vai ser o resultado disso? Eu estou vendo o Ercival aqui, Deus te abençoe. Muito bom. Vejam, o que vai acontecer com 2026? Essa presença americana na Venezuela, esses movimentos sociais lá a favor e contra, as batalhas jurídicas, tudo isso vai vir trazer instabilidade política regional. Nós estamos vendo aqui essas migrações forçadas de milhares de pessoas que vieram para o Brasil, inclusive, mas foram para vários países aqui da América Latina. Pressão econômica e social entre os países vizinhos. O que vai acontecer com a Venezuela? A mesma Venezuela que se irrita com a presença americana, foi a Venezuela que decretou uma anexação da Guiana para o seu território. Interessante. Então veja, de lá para cá não queremos, mas daqui para lá não tem problema. Então vejam, em segundo lugar, o desafio político e institucional. Olha as crises, agora mesmo, hoje nós vimos o presidente Lula negando não o projeto de anistia, mas de dosimetria para diminuição de penas. Agora o Congresso vai se mover e se posicionar em relação a essa decisão, a esse veto do presidente. Logo depois veremos toda essa discussão das prisões, então tudo isso que vai acontecer nesse início de ano. Nós estamos entrando com o ano com muitas expectativas e muita insegurança. O que é que nós precisamos? Maturidade para discernir entre justiça e vingança, cautela para a gente não confundir fé com partidarismo, equilíbrio para a gente defender princípios sem perder a paz. Nós precisamos viver na presença de Deus no ano de 2026. E qual que é o grande desafio? É não ter medo, é não fugir dos problemas que surgirão nesse ano. Outro desafio, o próprio desafio democrático. O que vai acontecer nesse país? Estamos às beiras, né, de mais uma eleição, aos debates, o país dividido, as dificuldades que nós estamos vendo. Enfrentaremos possivelmente divisões familiares, radicalização nos discursos e ainda desconfiança mútua. Hoje mesmo eu conversava com um amigo meu, pastor, que tem algumas convicções e eu, diferentes da minha, mas eu falei para ele: rapaz, você tem a sua liberdade, eu tenho a minha, temos posicionamentos diferentes, não vamos discutir por causa disso, mas é um grande desafio. O desafio da democracia. O que é democracia? Qual é um verdadeiro exercício da democracia? Como é que nós vamos enfrentar isso no judiciário? O que vem por aí? Quais serão as movimentações político-partidárias nesse contexto que nós estamos nos deparando em 2026? Veja, o desafio econômico, da instabilidade, das incertezas. O que vai acontecer? Vai acontecer inflação? Vai acontecer desemprego? Individualismo das famílias? O que vai acontecer com o nosso Brasil? Insegurança do nosso futuro financeiro. Tudo isso está próximo a nós nesse início de ano. Por isso que eu escolhi esse tema. Não tenham medo. Deus nos chama para ter coragem. Muito bem,
E quais então serão os desafios para a nossa fé, os problemas que eu e você enfrentaremos? Talvez essa questão da nossa fé é o mais profundo, o problema mais profundo que nós enfrentaremos. Vi aqui o Ircival, vi a Ana, vi o Francisco, boa noite a todos. E os outros que estarão chegando, Deus abençoe a vocês. Quais serão os desafios para a nossa fé? Pressão cultural contra os valores cristãos, isso aumenta a cada dia. A relativização da verdade bíblica, a Bíblia não é mais relevante para muitas pessoas, elas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não entendem a Bíblia e não creem na Bíblia, embora se digam cristãos. A fé será tratada como algo privado e descartável. Você tem a sua fé diante do seu Deus, ok, viva a sua vida. Mas nós vivemos em tempos que crer exige coragem, crer exige permanecer com a nossa convicção. Precisamos ficar firmes, precisamos testemunhar algo que exige amor e sabedoria. Nós não podemos sair ofendendo as pessoas. Temos que pregar a palavra, permanecer firmes nos nossos princípios, mas sem ofender as pessoas. Esse é um grande desafio espiritual para mim e para você em 2026. Então vamos orar, clamar, pedir que Deus venha nos abençoar e nos dirigir nesse próximo ano. É um grande desafio espiritual não negociar a nossa fé ou adaptá-la para os tempos que nós estamos vivendo e nem endurecer o nosso coração para não aprender. Nós às vezes fazemos isso e nós temos que deixar Deus agir, Deus dirigir a nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a direção de Deus e ter uma vida do jeito que Deus quer. O medo, em Mateus capítulo 10, é citado por 4 ou 5 vezes. Não tenhais medo, não tenhais medo. Jesus fala para os seus discípulos, não tenham medo, vivam a vida na sua plenitude ao meu lado. Vocês devem me obedecer. Vocês saiam nas cidades, preguem a palavra, não tenham medo da reação das pessoas. E aí Jesus vai dizer, olha, vocês não têm poder sobre a sua vida. Vocês estão nas minhas mãos, eu estarei com vocês, não tenham medo, no abrir da sua boca eu vou dar a palavra certa, não tenham medo de ser atacados, perder a vida. Se o Deus cuida dos pardais, quanto mais de vocês não são pardais, vocês são criaturas, obra-prima de Deus, na criação de Deus, Deus está conosco, não tenham medo, diz Jesus em Mateus capítulo 10. Então esse é o nosso texto para hoje. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o nosso texto. Vamos iniciar 2026 sem medo, sabendo que o espírito que Deus coloca em nós é um espírito de coragem, é um espírito de poder, é um espírito de amor, um espírito de moderação. Não devemos ficar completamente dominados pelas ideologias que muitas vezes nos seduzem. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Olha aí, estou vendo o Francisco, estou vendo a Ana Lúcia. Deus abençoe a todos vocês. Vamos buscar a Deus nesse instante, pedindo que Ele nos ilumine no estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti mais uma vez nesse início de ano, nossa primeira live do ano de 2026. Que o Senhor fale aos nossos corações, continue a falar para as nossas vidas, que nós possamos entender o Teu plano, os Teus propósitos para a nossa vida. Queremos viver, ó Deus, na plenitude do Teu conhecimento. Ajuda-nos, abençoa-nos, dirige-nos. Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador.
Amém? Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor na cidade de Éfeso. Éfeso é o segundo grande centro cristão daquela época. Começa em Jerusalém, depois vai para Antioquia, depois Éfeso. O quarto vai ser, então, Roma. Mas é muito importante a gente entender quem é Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, provavelmente solteiro, liderando uma igreja muito grande, com muitos problemas, e ele, então, é colocado por Paulo ali para ministrar na vida daquelas pessoas que moram na cidade de Éfeso. Os problemas são variados, eu não vou entrar aqui nos particulares dos problemas, mas o fato é que ele poderia ser tentado a se intimidar, a ficar com medo, a ter vergonha, a ficar assim um pouco constrangido diante dos problemas que ele teria que lidar como pastor da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Paulo mesmo fala, olha, não tenha medo, não haja da forma correta. Aqui mesmo ele vai falar que ele agiu com, veja, versículo 12, fala assim, olha, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, é por isso, por essas dificuldades, que eu hoje estou sofrendo essas coisas, porque ele estava preso. Paulo estava preso, escrevendo para Timóteo. Mas ele diz assim, não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 12. Então, sim, ele estava sendo perseguido, estava preso, acusado pelos judeus, estava lá em Roma, mas ele escreve para Timóteo dizendo, olha, assim como eu não me envergonho do evangelho, você também não deve ficar com vergonha. Versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Eu estou preso, não se envergonhe nem de Jesus, nem do evangelho, nem de mim. Estamos fazendo a coisa certa, vivendo na presença de Deus, buscando a face de Deus. Então fique firme como pastor. E aí ele vai entrar com as diretrizes do pastorado que ele quer que Timóteo tenha ali em Éfeso. Em primeiro lugar, Paulo diz para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Ora, vou colocar do ponto de vista positivo. Deus nos deu um espírito de coragem. Ele não nos deu um espírito de covardia, porém nos deu um espírito de coragem. Coragem, meus queridos, é fé em ação. É alguém que entende a palavra de Deus, a sua responsabilidade, e ele vive, ele avança, mesmo quando as situações são contrárias. Ele vai para frente, ele lidera o povo, e assim ele inspira as pessoas com cautela, confiança em Deus. Ele está na presença do povo, levando as pessoas a entenderem o plano de Deus. Deus nos tem dado espírito de coragem. Na negativa, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, invertendo, Deus tem nos dado espírito de coragem. Em 2026, diante de todos esses desafios que eu acabei de listar, que são apenas alguns, é óbvio que você vai enfrentar desafios pessoais, doenças pessoais, dificuldades individuais. Eu falei assim na conjuntura macro, tudo que vai acontecer no nosso Brasil, os problemas que nós estamos enfrentando, especialmente eleições, e ainda essa questão internacional da Venezuela, que nos afeta diretamente também nas relações internacionais. Em 2026, nós precisaremos ter coragem, eu e você, coragem, primeiro, para sustentar as nossas convicções. Segundo, para obedecer mesmo sob pressão. Terceiro, permanecer firmes quando desistir parecer mais fácil. Nós devemos enfrentar esse ano sem medo, porque Deus tem colocado em nós um espírito de coragem. Quando você sentir o seu coração enfraquecer, começar a achar que os problemas são muito grandes, achar que o diagnóstico é insuportável, coloque seu coração diante de Deus, diz, Senhor, me dê coragem,
me dê coragem, porque eu não sou alguém abandonado por ti, abandonada por ti. Eu estou na tua presença, tu tens um plano para mim e eu quero agir com coragem, com fé, confiando em ti para todas as decisões e problemas que eu vou enfrentar. Não tenha medo, decida-se a obedecer a Deus acima de todas as circunstâncias. Não tenha medo. Em segundo lugar, o texto vai falar, no versículo 7 do capítulo 1, vai falar que Deus não nos deu, ou melhor, Deus nos deu um espírito de poder. Ele nos deu um espírito de coragem e Ele também nos deu um espírito de poder. O poder não nos torna intocáveis, porque nós somos seres humanos e nós somos afetados pelas coisas que nos rodeiam. Mas nós perseveramos na busca da vontade de Deus. É óbvio que nós não somos intocáveis e por isso mesmo somos objeto de muitas agressões, muita maledicência, somos objeto da nossa própria fraqueza, nós caímos, nós erramos, mas Deus está conosco e Ele nos ensina a perseverar. É a força que sustenta quando a nossa alma cansa e o nosso coração vacila. É esse poder, essa autoridade, essa condição de fazer a vontade de Deus. Estou vendo a Thelma, Thelma, lá de Recife, que Deus te abençoe. Estou vendo a Elizabeth, que está aqui também. Deus abençoe a todos vocês, viu? Então vejam, Deus nos deu um espírito de coragem, Deus nos deu um espírito de poder, porque nós podemos sim fazer as coisas que Deus pede de nós. É óbvio que nós não faremos aquilo que Ele não pede, faremos aquilo que Ele pede, porque se Ele pede, Ele sabe que nós temos condições de fazer e obedecer. Estou vendo a Ana Marina aqui, Lote. Deus te abençoe, Ana. Deus te abençoe. Muito bem, nós devemos levantar o nosso coração, o nosso ânimo mesmo na fraqueza. Esse poder, ele nos renova na jornada. Esse poder nos capacita a continuar. Sem medo, queridos irmãos, sem medo, nós confiamos mais no poder de Deus do que na nossa própria força. Nós somos fracos. Olha a Eva aí. Um abração, Eva. Deus te abençoe. Lá de Jundiaí. Muito bem, queridos. Eu acho que a Ana Marina Lote é lá de Grama. Deus abençoe, Ana. Então veja, Marina, né? A gente chama mais de Marina. Vejam, Deus nos deu um espírito de coragem, Deus nos deu um espírito de poder e nós precisamos pedir a Deus essa força, porque nós não temos a força espiritual para vencer os nossos desafios. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem está conosco. Em terceiro lugar, Deus nos deu um espírito de amor. É óbvio que quando nós pensamos que nós temos que vencer, conquistar, fazer a vontade de Deus, ganhar, nós podemos nos tornar pessoas duras. E o texto fala que Deus quer que nós tenhamos amor, tenhamos uma docilidade, tenhamos a capacidade de perdoar, de entender, mesmo nos debates, mesmo nas discordâncias, como aconteceu hoje com o meu querido Saulo, falando com ele, falei, Saulo, sem trauma, nós discordamos, mas também concordamos em discordar, nos amamos. Inclusive eu sou pai espiritual dele, ele tem a sua caminhada com Deus, eu abençoo a vida do Saulo, mesmo nas suas convicções diferentes das minhas. O amor é a essência da vida cristã. Ele dá sentido à coragem, ele dá sentido a esse exercício do poder. É o amor que nos abençoa, é o amor que nos ajuda a viver uma vida cada vez mais feliz e mais alegre. Amar em tempos difíceis é um testemunho silencioso muitas vezes, mas poderoso. É aquela forma de eu expressar o amor, o caráter de Deus. Preserva relacionamentos, cura feridas. O amor revela Cristo ao mundo. O amor é uma bênção, é a coisa mais maravilhosa. Você lê 1 Coríntios capítulo 13, Paulo falando sobre o amor. Olha, você pode fazer muitas coisas boas no mundo, se você não tiver amor, não adianta nada. Você pode doar todas as suas coisas, se você não tiver amor, nada
aproveita disso. Interessante, o amor é a base de tudo. Tudo passa, mas o amor permanecerá para sempre. Então veja, não devemos ter medo, temos que viver uma vida no poder de Deus, mas acima de tudo com muito amor, para que as pessoas possam nos respeitar como verdadeiros seguidores, servos do Senhor Jesus. Isso nos ensina, o amor nos ensina a viver de uma maneira dócil, maneira amorosa, né? Uma maneira, como é que eu diria, de uma forma amena, respeitosa, acolhendo. Isso é muito importante que nós tenhamos na nossa vida, porque Deus nos deu um espírito de coragem, sim. Deu para nós também um espírito de poder, sim. Mas Deus nos dá também um espírito de amor. E por fim, o texto fala em moderação, equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio, não ser aquele fanático, nem de esquerda nem de direita. Nós podemos ter as nossas convicções, queridos, podemos e expressar as nossas convicções, mas temos que ter aquela compaixão, aquela moderação, para que esse equilíbrio espiritual domine a nossa vida, que o domínio próprio, a sabedoria prática, que aquela maneira bonita de viver esteja permeando todas as nossas relações. É viver com serenidade, é viver com paz, mesmo diante da pressão, é saber lidar com as pessoas diferentes. Teremos um ano muito difícil, mas Deus estará conosco, porque Ele nos dá coragem, Ele nos dá poder, Ele nos dá amor e Ele nos dá moderação. Essa moderação é extremamente importante, porque ela nos ajuda a pensar antes de agir. Por que eu vou sair aí batendo e humilhando? Não, pense, reflita, conte até 10. Pense melhor antes de se expressar ou antes de agir. A moderação nos ajuda a falar no tempo certo, no momento oportuno, esperar a hora certa de falar, a hora certa de expressar a nossa opinião. É esperar sem desespero, é estar entregue na mão de Deus, buscando a vontade de Deus. Reafirme a sua fé em 2026. Os problemas serão muitos, como nós vimos, problemas políticos, problemas pessoais. Essa questão da anistia, das votações do Congresso vai mexer com você como vai mexer comigo. Nós teremos eleições tensas, teremos surpresas, podemos ser afetados por elas de forma negativamente. Que nós possamos ter, na presença de Deus, coragem para enfrentar o ano de 2026. Em segundo lugar, poder, o poder verdadeiro, o poder de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, um espírito de amor. Que Deus inunde o nosso coração com o seu amor, para que possamos conviver com os outros de uma forma branda, amorosa, tranquila. E por fim, que Deus nos dê moderação, equilíbrio, domínio próprio, sabedoria, para que possamos agir de modo a engrandecer o nome de Deus. Queridos, o salmista no Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus estará conosco durante o ano de 2026. Não interessa o problema, não interessa o desafio, você estará seguro por essa presença maravilhosa de Deus na sua vida. Vivam sem medo, não se entreguem ao medo, porque Deus nos deu coragem para avançar, poder para permanecer na sua presença, amor para viver de forma íntegra na presença do Senhor e moderação para tomar decisões. O futuro pode ser até incerto, mas o Espírito de Deus estará conosco, nos dando coragem, nos dando poder, nos dando amor e moderação. Amém? Coloque a sua vida diante de Deus. Lembre-se desse texto, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado
espírito de covardia, porém de poder, de amor e de moderação. Assim como Timóteo tinha que enfrentar os seus desafios na igreja de Éfeso, eu e você temos que enfrentar os nossos desafios aqui no Brasil no ano de 2026. Que tenhamos um ano abençoado na presença do Senhor, fazendo a vontade dele. Amém? Vamos orar, vamos encerrar esse momento pedindo que Deus esteja conosco. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Continua falando ao nosso coração, ministra nas nossas almas, ensina-nos a viver na tua presença, com muito, Senhor, com muita coragem, muito poder, muito amor e muita moderação. Que o Senhor esteja na nossa vida nesse ano, nos ensinando a enfrentar os problemas. Nós não somos medrosos, estamos nas tuas mãos, estamos protegidos pelo Senhor, sabemos que tu estarás conosco, porque é a tua palavra que promete que tu estarias conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, entregamos as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos e pedimos que tu nos dirijas e nos fortaleças, pois te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo o sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar o nosso momento. Quero agradecer a Thelma, a Marina que está aqui, a Cidinha Siqueira, a Claudete, a Eva. Que Deus abençoe a todos vocês. Ana Cláudia, minha esposa que está aqui também. Deus abençoe a todos vocês. Amém. 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 Um abraço para você, viu? Ana Lúcia, que Deus te abençoe muito, muito mesmo na sua vida. Queridos, não se esqueçam de compartilhar essa live para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, misericórdia de vocês, de cada um de nós, estejamos na presença dele sempre, porque ele é a pessoa mais importante na nossa vida. E nesse encontro com Deus que nós temos na quinta-feira, que nós possamos ser cada vez mais encorajados a viver na presença do Senhor. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Amém?